Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Nós vamos iniciar hoje uma série sobre a armadura de Deus. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o verso 20. Hoje, a nossa exposição abarcará os versos 10 e 11. Mas eu vou ler todo o trecho e peço que os irmãos acompanhem com toda a atenção. Mais uma vez, Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fale conosco. Permita que neste instante ouçamos a Tua voz. Que o Teu Espírito trabalhe no meio da Tua igreja aqui reunida, para que cada pessoa, da mais jovem, da criança mais nova, até ao adulto mais idoso, que todos tenham a convicção de que o que ouviram foi a palavra do Senhor. Que o Senhor use a palavra pregada para transformar as nossas vidas. Que o Senhor use a pregação da Tua palavra para libertar qualquer pessoa que de repente esteja aprisionada no pecado e sofrendo com os ataques do maligno. Que o nome de Cristo, Teu Filho, seja glorificado. Que o nome bendito da Santíssima Trindade seja glorificado nesta noite. Ó Deus, tudo isto nós te pedimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, por qual motivo é tão difícil ser crente? Nós sabemos que ser crente não é fácil. Mas por que é tão difícil ser crente? Por que é tão difícil viver como igreja? Nós sabemos disso. Nós experimentamos essa realidade na nossa vida cristã enquanto indivíduos e também experimentamos essa realidade enquanto comunidade, enquanto corpo. É difícil ser igreja. E sabendo disso, nós ficamos procurando as razões para essa dificuldade. E você já deve ter visto aquelas pessoas que, na tentativa de explicar os seus problemas, as suas dificuldades, ou até mesmo os seus pecados, encontram a razão de todas as suas dificuldades e dos seus pecados nas outras pessoas, em todo mundo que não nelas próprias. Os outros sempre são o problema.
Mas nós também conhecemos pessoas que sempre tentam explicar os seus pecados apelando para o diabo. Tudo é culpa do diabo. Essas pessoas nunca têm culpa de nada. É sempre culpa do diabo, é sempre culpa do inimigo. Nós conhecemos isso e nós consideramos isso como algo desequilibrado e como uma espécie de fuga. E é. Mas, meus irmãos, nós não podemos reagir a esse desequilíbrio de que tudo é culpa do diabo. Nós não podemos reagir a esse extremo indo para outro. Nós não podemos reagir às pessoas que culpam apenas o diabo pelas suas dificuldades e pecados, indo para o extremo que nega qualquer tipo de ação demoníaca. Só que, infelizmente, em muitas ocasiões, nós também caímos nesse extremo. Nós reagimos, por exemplo, ao neopentecostalismo, reagimos ao movimento da batalha espiritual, negando qualquer tipo de ação demoníaca e tentando explicar tudo como sendo apenas ação do próprio coração pecaminoso. E sim, é claro que cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. É óbvio que uma pessoa vai responder diante de Deus pelos seus pecados. O diabo é o tentador, mas quem peca é a pessoa que se deixa seduzir pelo diabo. Só que eu quero retornar à pergunta que eu fiz há pouco. Por qual motivo é tão difícil ser crente? Por que é tão difícil viver como igreja? Meus irmãos, a partir de hoje, nós vamos voltar os nossos olhos para uma passagem do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, e nessa passagem, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para uma realidade que nós não podemos ignorar em hipótese alguma. A realidade da batalha espiritual. Uma batalha na qual você está envolvido, quer goste ou não dessa ideia. Você está no meio de uma batalha espiritual, quer você queira ou não. E o texto que nós começamos a considerar hoje, meus irmãos, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, esse texto vai marcar o início da conclusão da carta de Paulo aos Efésios. Você pode observar aí que Paulo começa o verso 10 dizendo, quanto ao mais. Essa expressão usada por Paulo é uma expressão que ele costuma usar em várias das suas cartas. Ele usa essa expressão, por exemplo, em Gálatas, capítulo 6, verso 17. Ele usa a mesma expressão em Filipenses, no capítulo 4 e no verso 8. Também em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. E sempre que Paulo usa essa expressão, ele está indicando que está caminhando para a conclusão da carta. São as últimas palavras dele na carta. Ele usa essa expressão, irmãos, para chamar a atenção dos leitores para a sua exortação final. O que ele diz a partir do verso 10 é a culminação da carta. E o que ele está destacando aqui é que cada cristão está engajado em uma grande batalha espiritual e cada cristão precisa se equipar devidamente para essa batalha. Mas você pode de repente perguntar, onde é que essa batalha espiritual se encaixa em tudo o que Paulo escreveu na carta aos Efésios até aqui? Volte para o capítulo 1. E você vai observar em Efésios 1, versículos 19 e 20, que Paulo fala a respeito do grande poder de Deus, o grande poder que o Senhor exerceu na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e na ascensão de Jesus Cristo acima de todo principado e potestade. Então Paulo fala sobre esse poder no capítulo 1, versículos 19 e 20,
E se você avançar para o capítulo 3, verso 20, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo que esse mesmo poder agora opera em nós. Leia comigo o verso 20 do capítulo 3. Paulo diz assim: todos a uma só voz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o mesmo poder que Deus exerceu em Cristo na ressurreição e na ascensão, esse poder opera em nós. Quando você olha para o verso 10 do capítulo 6, você agora vê o apóstolo Paulo nos exortando a nos fortalecermos nesse poder. Nós precisamos nos fortalecer no mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, que o colocou acima de todo o principado e potestade. Nós precisamos nos fortalecer no mesmo poder que já está operando em nós. Um comentarista chamado Simon Austin vai dizer o seguinte: quando Paulo escreve sobre o poder e a força de Deus no final da sua carta, nós não ficamos no escuro a respeito do que Paulo quer dizer. O poder e a força que nos tornam fortes são aqueles que foram demonstrados na ressurreição e que já estão em ação naqueles que creem. Então, essa é a primeira ligação entre tudo o que Paulo disse até aqui e a questão da batalha espiritual. Mas outra ligação importante entre o nosso texto e o restante da carta, irmãos, é que se você prestar atenção a toda a carta, você vai ver que Paulo dá grande atenção ao comportamento dos crentes neste mundo. Então, Paulo vai falar muito a respeito do nosso comportamento, e ele vai usar uma figura de linguagem para falar do nosso comportamento. Volta e meia, Paulo vai chamar a nossa atenção para a maneira como nós andamos no mundo. Olhe, por exemplo, para o capítulo 2, verso 10, um verso bastante conhecido. Vejam como Paulo vai aqui empregar o verbo andar. Efésios 2, verso 10, leiam comigo. Está escrito: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Fomos criados para andar em boas obras. Isso significa vida piedosa. Mais à frente, capítulo 4, verso 1, Paulo vai dizer, leia comigo mais uma vez, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Verso 17 do capítulo 4, leiamos: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Capítulo 5, verso 1 e verso 2, apenas o verso 1 e o início do verso 2. Leiamos mais uma vez. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Então, Paulo vai dar grande atenção à questão de como nós andamos, de como nós nos portamos, de como nós praticamos boas obras e evitamos o pecado. Agora, meus irmãos, no final da carta, Paulo vai deixar de lado a sua preocupação com o andar dos crentes, e ele vai se concentrar em outra palavra, que dá a ideia de fincar os pés com firmeza diante de um adversário. A partir do verso 10, Paulo vai dizer que em vez de andar, nós crentes devemos permanecer firmes contra o maligno. Só nesse texto, no texto que nós lemos, só entre o verso 11 e o verso 14, Paulo vai usar uma expressão para dar a ideia de firmar os pés, de permanecer firme 4 vezes. É por isso, meus irmãos, que a maneira pela qual devemos nos fortalecer no poder de Deus é vestindo toda a armadura de Deus,
E a razão pela qual precisamos fazer isso é para que possamos nos posicionar com firmeza contra os esquemas do diabo. E é aqui que nós chegamos ao cerne das dificuldades que nós enfrentamos na vida cristã e como igreja. Meus irmãos, nós não podemos viver impressionados com o diabo. Nós não podemos viver enxergando o diabo em tudo. Mas nós também não podemos ignorar o diabo. Não podemos viver fazendo de contas que o diabo não existe. Há pessoas que vivem impressionadas, vendo o diabo em todo lugar. Mas também há aquelas pessoas que não veem o diabo em nada. Paulo vai nos mostrar que nós não podemos cair nesse erro. E se você lembrar, aqui em Efésios, Paulo já mencionou o diabo em 2 ocasiões. No capítulo 2 e no verso 2, quando ele diz que outrora, quando nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, nós vivíamos dominados pelo espírito da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa foi a primeira referência de Paulo ao diabo aqui em Efésios. A segunda referência está no capítulo 4 e no verso 27, quando depois de falar a respeito do perigo da ira pecaminosa, Paulo vai dizer, e nem deis lugar ao diabo. A ideia é que o diabo deseja tirar proveito da nossa ira. O diabo deseja nos levar a pecar contra Deus e contra os nossos irmãos. E, meus queridos, essas 2 referências anteriores ao diabo vão nos ensinar 2 coisas a respeito dele. A primeira é que o diabo não quer que alguém se torne parte do povo de Deus. Ele não queria que nós fôssemos feitos parte do povo de Deus. Esse era o grande desejo dele. Ele não queria que você passasse a fazer parte do povo de Deus. E uma vez que você foi salvo, uma vez que você passou a fazer parte da igreja, ele agora não quer que você viva como o povo de Deus. Ele não queria que você se tornasse crente. Mas Deus é maior, Deus é infinitamente mais poderoso, os desígnios do diabo nesse sentido foram frustrados, Deus salvou você, fez você parte da igreja, só que agora o diabo vai tentar fazer com que você não viva como povo de Deus. Então é óbvio, meus irmãos, que nós não podemos ignorar a existência do diabo. Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Esse, inclusive, é um alerta que Paulo faz à igreja de Corinto. Abra a sua Bíblia na 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 10 e 11. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Vamos ler mais uma vez todos juntos, tá? Participe da leitura. Leiamos, todos a uma só voz. Paulo diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Irmãos, quem é o maior interessado na falta de perdão? Quem é o maior interessado em você não perdoar quem ofendeu você? Por aquilo que Paulo diz aqui, é Satanás.
Então você não pode se iludir achando que Satanás não está envolvido nessas coisas. Lamentavelmente, falta de perdão, amargura, rancor, ressentimento são coisas muito comuns hoje na Igreja de Cristo. Quando isso acontece, você pode ter certeza de que Satanás, o maior interessado na falta de perdão, ele está envolvido nisso. Um comentarista vai dizer, outra coisa que não deveria nos surpreender é o fato de o evangelismo ser tão difícil. Por que evangelizar é tão difícil? Esse comentarista responde, é porque é exigido o poder de ressurreição de Deus para mudar o nosso status de objetos da ira, debaixo da autoridade de Satanás, para filhos de Deus, espiritualmente ressuscitados com Cristo. É difícil evangelizar porque quem não está em Cristo é escravizado por Satanás, e para que essa pessoa seja liberta dessa escravidão, é preciso o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse comentarista vai dizer também, não deveria nos surpreender que viver como igreja seja tão difícil, porque uma vez que nós nos tornamos parte do povo de Deus, com um conjunto radicalmente novo de relacionamentos marcados pelo amor, pelo serviço e pela unidade, serão esses mesmos relacionamentos que Satanás tentará destruir. E é por isso que damos lugar ao diabo quando vivemos de qualquer maneira que seja inconsistente com o fato de sermos parte da nova humanidade de Deus. Quando Deus salvou você, Ele colocou você em uma nova rede de relacionamentos. O diabo vai atacar esses relacionamentos. Ele vai se voltar contra esses relacionamentos. Então, por tudo isso, meus irmãos, é que todos nós temos grande necessidade de dar ouvidos às palavras de Paulo na passagem de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Satanás não quer que vivamos como igreja. Ele não pode destruir a igreja. Então ele vai fazer o que puder para atrapalhar que a igreja viva como a igreja. Satanás odeia a igreja. E um dos motivos pelos quais Satanás odeia a igreja é dado por Paulo aqui em Efésios. Volte para o capítulo 3. Veja o verso 10. Capítulo 3, verso 10, aqui nós temos uma das razões pelas quais Satanás odeia a igreja. Leia comigo. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, de quem? Dos principados e potestades nos lugares. A igreja revela de modo claro a completa derrota de Satanás. Um pastor chamado Ian Hamilton vai dizer que a igreja é como uma vitrine para a graça transformadora do Evangelho, especialmente a graça reconciliadora. Esses principados e potestades de quem Paulo fala aqui no verso 10, incluem tanto anjos bons quanto anjos maus. A ideia, meus irmãos, é como se o diabo e os seus demônios, derrotados pelo sangue de Jesus na cruz, é como se eles olhassem para a igreja e, ao verem uma imagem do futuro, percebessem que os seus dias estão contados. O diabo odeia a igreja, porque a igreja lembra ao diabo que a sua destruição definitiva está próxima. Quando a igreja vive como igreja, Satanás já sente a fumaça do lago que arde como fogo e enxofre. É isso que faz com que o ódio de Satanás pela igreja só aumente. E por esse motivo, irmão, Satanás vai nos atacar. Está escrito em Apocalipse, no capítulo 12, nos versículos 13 e 17. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, a igreja, que dera à luz o filho varão. O verso 17 diz:
Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ele odeia a igreja. Então a nossa primeira responsabilidade, a sua primeira responsabilidade, é estar conscientizado a respeito do ódio de Satanás pela igreja, por nós. Irmãos, nós precisamos estar cientes de que o diabo, como disse Paulo, tem planos, ele tem desígnios, ele tem ardis, ele deseja atacar a igreja, ele deseja atacar a família cristã. Se você voltar os seus olhos para os versículos imediatamente anteriores ao verso 10 de Efésios 6, Paulo vem tratando da família cristã. A partir do verso 22 do capítulo 5, Paulo fala sobre o relacionamento entre marido e mulher. Ele vai falar em seguida sobre o relacionamento de pais e filhos. Ele vai falar sobre o relacionamento de servos e senhores. Então ele tem grande interesse em atacar a igreja, ele também tem grande interesse em atacar a sua família. Tenha consciência disso. E estando ciente disso, atenda então a exortação que Paulo começa a dar a partir do verso 10. Efésios 6, verso 10. Leia comigo. Todos juntos, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É como se Paulo dissesse: finalmente, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A primeira coisa que você deve ter em mente quando você ler esse verso 10 é a sua fraqueza inata, é a sua fraqueza própria. Irmãos, nós não temos nenhum poder. Se nós desejamos perseverar, se nós desejamos vencer as ciladas do diabo, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. É o exercício da manifestação do poder do Senhor que constitui a fonte do nosso poder. Mas nós, em nós mesmos, nós, sozinhos, nós somos impotentes. Meus irmãos, à parte do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos fazer absolutamente nada. O Senhor Jesus já nos ensinou isso em João capítulo 15, na parábola sobre a videira verdadeira, quando disse que nós somos ramos, e por sermos ramos, nós não podemos fazer nada sem Ele. Sem Ele, nós não podemos resistir aos ataques do maligno. Sem Jesus, nós somos presas fáceis. Aí no verso 10, o verbo traduzido como sede fortalecidos, diferente do que alguns estudiosos vão pensar, esse verbo não está na voz passiva, ele está na voz média. E o significado disso para nós é que nessa tarefa nós não somos passivos. A ideia é que você não deve apenas esperar que Deus, por sua boa vontade, venha e fortaleça você. É Deus quem fortalece você, mas a voz média vai descrever uma ação tua em que você é o próprio referente. Então você tem papel ativo nisso. Busque essa força. Fortaleça-se no Senhor. Esse verbo também está no tempo presente, o que vai nos ensinar que essa busca por força, ela é contínua. Eu estou me sentindo fraco, então eu vou buscar ao Senhor agora, depois, quando eu estiver me sentindo melhor, eu vou então relaxar. Não. Relaxe, para você ver. Quando Paulo diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, essa é uma referência àquele que pensa que está tudo bem, o pecado já foi vencido, o diabo é inofensivo, posso relaxar. Relaxe, para você ver. Nós não podemos. Essa busca por força é constante. Ela é contínua.
Paulo deseja que você faça da busca por força um hábito. Mas por que tem de ser constante? Porque não tem descanso nessa batalha espiritual. Não há trégua nessa guerra. Não há pausa, não há cessar fogo. Pode até acontecer de você experimentar alguns momentos nos quais você não é diretamente atacado. Mas você não pode esquecer da vileza do teu inimigo. Você não pode esquecer da astúcia do teu inimigo. E por isso você não pode simplesmente relaxar. Você tem de estar constantemente fortalecido no Senhor. E para que não fique nenhuma dúvida acerca de onde você deve buscar poder, Paulo vai aqui usar duas frases preposicionais, ambas comunicando a esfera onde se dá o nosso contínuo fortalecimento. Vejam, quando ele usa a primeira frase dizendo: fortalecei-vos, ou sede fortalecido no Senhor. Jesus, meus irmãos, é a primeira esfera do nosso fortalecimento. É em Jesus que nós encontramos a nossa força. No Salmo 28 e no verso 1, Davi declara: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Em íntima comunhão com Jesus, nós podemos fazer tudo quanto é necessário. Lembre de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Falando em um contexto de suportar escassez, de suportar necessidades, de suportar pobreza, o mesmo apóstolo Paulo declara: tudo posso naquele que me fortalece. Esse princípio, meus irmãos, também é verdadeiro para a batalha espiritual na qual estamos engajados. Em Jesus, e por causa de Jesus, nós podemos vencer o inimigo. A segunda frase preposicional que Paulo usa aí no verso 10 é: e na força do seu poder. Essa frase também comunica esfera. Nós somos fortalecidos em Jesus, nós somos fortalecidos na força do poder de Jesus. Outro detalhe interessante sobre essa frase é que Paulo usa aqui dois sinônimos para enfatizar a grandeza do poder de Jesus. Literalmente, Paulo está dizendo: sede fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. O poder de Jesus não é fraco. O poder de Jesus é forte. O poder de Jesus é grande. O poder de Jesus é poderoso. Volte para o capítulo 1. Você vai ver que Paulo usa frases bem parecidas ali no verso 19. Efésios, capítulo 1, verso 19. Abra lá. Leiamos todos juntos. Veja como Paulo usa frases bem parecidas. Ele diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, aqui no capítulo 6, Paulo vai nos lembrar de algo que ele já mencionou. Você não é deixado sozinho na batalha. Você não está sozinho. Você encontra a sua força em Cristo. E você tem à tua disposição um forte poder. E, meus irmãos, na verdade, o poder de Jesus é infinito. Por meio do seu poder, Deus não só criou os céus e a terra, fez os montes tremerem, fez as rochas se fundirem, fez o Jordão voltar atrás, os cedros do Líbano se quebrarem em pedaços, os bosques se desnudarem. Não apenas isso, mas por seu grande poder, o Senhor também fez o nosso Salvador se erguer dentre os mortos. Por seu grande poder, o Senhor também fez com que nós, seus eleitos, fôssemos vivificados do nosso estado de morte em delitos e pecados. Que grande poder é o poder de Jesus Cristo. E esse poder está à nossa disposição. Eu quero dizer a você que no Senhor Jesus Cristo você tem tudo aquilo de que você necessita.
Você tem batalhas a lutar na tua caminhada para o céu. E como diz o puritano Matthew Henry, aqueles que têm tantas batalhas a lutar, e que no seu caminho para o céu devem disputar cada passo por meio da espada, precisam de muita coragem. Fortalecei-vos, sede fortes para o serviço, sede fortes para sofrer, sede fortes para combater. Matthew Henry vai dizer: não temos força suficiente em nós mesmos. Nossa coragem natural não passa de covardia, e nossa força natural de completa fraqueza. Mas toda suficiência vem de Deus. Devemos continuar e avançar na sua força. Pelas ações da fé, devemos buscar graça e ajuda do céu para nos capacitar a fazer aquilo que não podemos realizar por nossa conta. E assim nós podemos ter a certeza de que seremos vitoriosos. Então, meus irmãos, busquem fortalecer-se no Senhor, busquem fortalecer-se no forte poder de Cristo. E além disso, além do forte poder de Jesus, nós temos outro instrumento valioso para nos ajudar nessa batalha espiritual. Olhem agora para o verso 11 de Efésios 6. Leiam comigo mais uma vez. Efésios 6, verso 11. O apóstolo Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Além de buscar força no Senhor e no seu forte poder, Paulo ordena que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus. E veja, não é que aqui você tem uma segunda ordem isolada da primeira. Na realidade, a ordem para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus nada mais é do que uma explicação adicional que Paulo está dando acerca de como nós podemos ser fortalecidos e de como nós podemos ser fortalecidos pelo poder de Jesus. O que ele está dizendo é que, veja, você não se fortalece por meio de simpatias. O que tem de gente, mesmo crente, recorrendo a formas de simpatias hoje em dia. Vou me fortalecer contra o diabo não vai entrar na minha casa se eu deixar a minha Bíblia aberta no Salmo 91, aquele que habita à sombra do Altíssimo. Isso é simpatia sem vergonha de crente. Isso é mandinga. Isso é superstição e não adianta de nada contra os ataques de Satanás. Você não se fortalece indo participar de reunião dos 318 pastores para passar por um meio de corredor de sal. Isso também é superstição besta. Você não se fortalece indo para a reunião de quebra de maldição. Nós nos fortalecemos quando nos revestimos de toda a armadura de Deus. E quando você vai olhar o que é toda a armadura de Deus, você vê que ela é composta de itens simples. Ela é composta dos meios de graça. Elementos simples, mas imensamente poderosos. Um puritano chamado William Gurnall, que escreveu uma obra sobre esse texto, sobre essa passagem de Efésios 6, uma obra com mais de 1.200 páginas. Ele disse que revestir-se da armadura de Deus nada mais é do que se apropriar do poder de Jesus de uma maneira mais pessoal. Então, meus irmãos, vamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Vejam a ênfase de Paulo. Revistam-se não de apenas algumas partes, mas de toda a armadura de Deus. Nós não podemos nos esquecer de nenhuma de suas peças. Para essa batalha, nós vamos precisar de cada uma das peças da armadura de Deus. Não pense
Não imagine que você vai ser bem-sucedido na guerra espiritual fazendo uso de apenas alguns itens da armadura de Deus. Posteriormente, nós vamos observar cada um dos itens, cada uma das partes. Mas por agora, o que você precisa entender é que você não vai ser vitorioso se você contar apenas com a oração, por exemplo, mas sem se dedicar à palavra de Deus. Você também não vai ser vitorioso se você apenas se dedicar ao estudo das Sagradas Escrituras, mas desconsiderando a oração como meio de graça e como instrumento para essa batalha. E também de nada vai adiantar você fazer uso de qualquer uma dessas peças sem fé. De nada vai adiantar você orar, de nada vai adiantar você ler a palavra de Deus sem confiança pessoal em Jesus Cristo. João Calvino já nos advertiu dizendo: quase todos nós somos culpados de fazer uso de forma displicente e hesitante da graça que nos é oferecida. Justamente como um soldado que, ao ver-se frente a frente com o inimigo, toma seu capacete e, todavia, se esquece de sobraçar o seu escudo. Nós não podemos esquecer de nenhuma peça. Nessa santa armadura, em toda ela, você tem armas poderosas para repelir todo gênero de ataque de Satanás. Outro ponto que você deve ter em mente é que Paulo é bem específico a respeito de qual armadura você deve usar. É a armadura de Deus. Jamais você pode se embrenhar no campo de batalha usando uma armadura feita por você mesmo. William Hendrickson vai nos alertar dizendo: não tentem avançar contra o diabo e o seu exército com equipamento do seu próprio arsenal. Nós vamos nos dar muito mal se fizermos isso. Hendrickson vai dizer também: armas tais como a confiança em obras humanas, em méritos humanos, na própria erudição, na perspicácia mental, na reclusão do mundo. Armas como, por exemplo, a invocação de santos e de anjos, ou a teoria de que o pecado, a doença e Satanás não existem. Nada disso vai ter valor contra o diabo e os seus minions. Nada vai adiantar. E o objetivo de você se revestir de toda a armadura de Deus, Paulo declara no final do verso 11, olha lá. Por que você precisa se revestir de força no Senhor? Por que você precisa se revestir do forte poder de Cristo? Por que você precisa de toda a armadura de Deus? Final do verso 11, Paulo diz: para poderdes ficar firmes contra as ciladas, sem você se fortalecer no forte poder de Jesus, sem você se revestir de toda a armadura de Deus, você não vai conseguir resistir. Você não vai poder ficar firme. Vejam essa expressão, ficar firmes. Vejam do verso 11 até o verso 14, como Paulo vai usar esse verbo 4 vezes. No verso 11 ele diz, observe, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. No verso 13, Paulo usa esse verbo 2 vezes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ele usa também no verso 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Ele quer que permaneçamos firmes, meus amados irmãos. Essa expressão que Paulo usa aqui nos dá uma ideia da natureza dessa batalha. Essa expressão nos dá uma ideia do que é exigido de nós em relação ao diabo. Irmãos, há uma luta em que nós temos de avançar, nós temos de ganhar almas para Cristo, fazer discípulos de todas as nações para Jesus. Nesse sentido, nós precisamos avançar contra as portas do inferno. Mas aqui é diferente. Essa batalha da qual Paulo fala, o sentido dela é de que nós não podemos nos descuidar do que está à nossa volta.
A ideia é que, em vez de avançar, você precisa plantar os teus pés e estar firme, porque há alguém à tua volta que quer a tua destruição. Essa batalha é pela nossa existência. Irmãos, tenham ciência disso, vocês não podem descuidar disso. Vocês, todos nós, temos um adversário voraz, um adversário furioso, que, de acordo com o apóstolo Pedro, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem devorar. E esse inimigo, Paulo diz aqui, é cheio de ciladas. A palavra que Paulo usa tem a ideia de artimanhas, espertezas. Um léxico grego define o sentido dessa palavra como tramas ardilosas com a intenção de enganar. O diabo é um ser espiritual cheio de ciladas, de esquemas, de armadilhas. Ele tem milhares de anos de experiência, enganando, mentindo, disfarçando-se de anjo de luz. Ele é experiente, sem qualquer alarde, mas com o devido senso de realismo. Paulo quer que você saiba que o diabo está ativamente tramando contra você. O pastor Ian Hamilton vai fazer uma advertência solene para nós. Ele diz: a solene verdade é que o povo de Deus, coletiva e individualmente, tem um inimigo poderoso, maligno, organizado e enganador. O diabo tem artimanhas, estratégias bem planejadas e elaboradas, todas com o objetivo de prejudicar e, se possível, destruir os cristãos. Então Paulo quer que tenhamos absoluta certeza e absoluta clareza sobre a realidade do diabo. O diabo não é um personagem de histórias em quadrinhos. Ele quer pegar você e ele vai fazer tudo o que puder para conseguir isso. Por esse motivo é vital que você conheça esse inimigo. Uma irmã nossa, uma poetisa puritana chamada Anne Bradstreet, no século 17, escreveu uma meditação a respeito das ciladas do diabo. E em um trecho da meditação, Anne Bradstreet vai dizer o seguinte: o pescador habilidoso tem iscas variadas para peixes variados, só que há um anzol por baixo de cada isca. Da mesma forma, Satanás, aquele grande pescador maligno, tem diversas iscas para os diversos temperamentos dos homens, as quais todos eles agarram com avidez, mas poucos são os que percebem o anzol antes que seja tarde demais. Outro pastor puritano, Thomas Brooks, também disse: o artifício de Satanás para atrair a alma para o pecado é apresentar a isca, mas esconder o anzol. Ele apresenta o cálice de ouro, mas esconde o veneno. Satanás apresenta o doce, ele apresenta o prazer que pode fluir na alma ao se render ao pecado, mas ele esconde da alma a ira e a miséria que certamente se seguirão quando o pecado for cometido. Meus irmãos, a situação é séria. Nosso inimigo é cruel, nosso inimigo é astuto. Então, como é que nós podemos resistir? Como é que nós podemos ficar firmes? Não há mistério aqui. Apenas nos fortalecendo no forte poder de Jesus, apenas nos revestindo de toda a armadura de Deus. Meus irmãos, eu quero parar a exposição por aqui. E com base no que vimos até este ponto, eu quero pensar com vocês em pelo menos 7 aplicações para todos aqueles que estão alistados nessa batalha espiritual. Você precisa saber que se você de fato é cristão, se você de verdade é crente, você está arregimentado no batalhão de Jesus Cristo.
Se você faz parte do povo de Jesus, o diabo e os seus demônios virão contra você. Por esse motivo, em primeiro lugar, com o apóstolo Paulo aqui, nós aprendemos que a única forma de vencermos essa batalha espiritual é permanecendo em Jesus Cristo. A única forma de você vencer o diabo é estando em Cristo. É nele que nós temos força. Nós não temos forças em nós mesmos. Nossa força, meus irmãos, não é autogerada. Nossa força está na nossa participação nele. Meus queridos irmãos, se Paulo nos ordena que sejamos fortalecidos no Senhor, então a nossa primeira aplicação não se trata de simplesmente nos esforçarmos mais. A palavra para você não é faça mais força. A palavra para você não é se esforce mais. A palavra do Evangelho para você é permaneça mais profundamente unido ao Senhor Jesus Cristo. A batalha espiritual não é vencida por nosso temperamento forte. Essa batalha não é vencida por nosso esforço. Essa batalha não é vencida apenas porque somos zelosos em realizar as disciplinas espirituais. Essa batalha não é vencida por causa da nossa experiência cristã. Todas essas coisas, conquanto importantes, separadas de Jesus Cristo, não vão nos ajudar. A batalha espiritual só pode ser vencida por uma comunhão viva com o Cristo exaltado acima de todo principado e potestade. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, é o poder de que agora você desfruta por causa da tua união com o Senhor Jesus Cristo. Fora dessa união, nós somos frágeis. Dentro dessa união, nós somos sustentados. Existem muitos crentes fatigados, existem muitos crentes cansados, existem muitos crentes ficando pelo caminho, e muitos crentes se exaurem, porque tentam lutar para Cristo, mas não lutam em Cristo. E a nossa grande necessidade é a de lutarmos em Cristo. Muitos caem porque tentam produzir força, em vez de receber o forte poder de Jesus pela fé. Paulo convida você a depender conscientemente do Senhor, a cultivar comunhão real com Jesus por meio da palavra e da oração. Paulo convida você a viver não por impulsos religiosos, mas por uma dependência contínua de Jesus. A força que vai sustentar você não é emprestada como um recurso externo. Essa força é participada a você, porque você está unido pela graça àquele que reina sobre todo principado e potestade. Em segundo lugar, leve a santidade a sério. Leve a santidade a sério. Saiba que cada pecado tolerado abre espaço para o avanço do inimigo na sua alma. Em Efésios capítulo 4, verso 27, Paulo fala do perigo de darmos lugar ao diabo. Ele diz para não darmos lugar ao diabo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que pecado tolerado não é questão pequena. Pecado tolerado é brecha aberta. Satanás não pode destruir a igreja, mas ele pode abalá-la, ele pode perturbá-la, ele pode enfraquecê-la por meio de concessões com o pecado, de pecados alimentados e não mortificados, ira não resolvida, falta de perdão entre os crentes, orgulho cultivado, sensualidade secreta, vaidade alimentada,
Cada pecado acariciado é um ponto vulnerável na muralha da alma e na muralha da igreja. Aqui, meus irmãos, nós somos lembrados de que não lutamos para sermos aceitos por Deus, nós lutamos porque já fomos aceitos no amado. Lutamos porque pertencemos a Cristo. E a santificação é fruto inevitável da união com Jesus. E por isso mesmo, a santidade do cristão e da igreja não é opcional. Eu sempre gosto de lembrar de algo que os puritanos gostavam de afirmar. Eles gostavam de dizer: mate o pecado antes que o pecado ganhe voz dentro da sua consciência. Não negocie com aquilo que Cristo já cravou na cruz. O diabo, meus irmãos, primeiro seduz. Ele seduz para que você caia e depois ele acusar você. O diabo primeiro apresenta o prazer. E quando você cede ao prazer, ele vai explorar a culpa. Então, resistir às ciladas começa com vigilância sobre o coração e envolve levarmos a santidade a sério. Em terceiro lugar, nessa batalha espiritual, nós precisamos dar maior valor aos meios de graça. Nós precisamos dar maior valor aos meios de graça. Meus irmãos, quando nós observarmos os detalhes que compõem a armadura de Deus, nós vamos perceber que ela é composta pelos meios de graça. Por isso ela é uma armadura ordinária, ela é uma armadura comum, simples, mas imensamente poderosa. Quando Paulo fala da armadura de Deus, ele não aponta para práticas místicas, ele não aponta para fórmulas secretas ou estratégias espetaculares. Paulo não aponta para aquilo que os neopentecostais tanto gostam. Ele não aponta para a quebra de maldições. Paulo aponta para aquilo que Deus já deu à sua igreja: a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra e a oração. Queridos irmãos, a guerra espiritual não é travada com armas mirabolantes ou misteriosas. A guerra espiritual é travada com os meios de graça, os meios ordinários da graça de Deus. Não são extraordinários aos olhos humanos, mas são poderosos porque vêm do próprio Deus. Muitas pessoas desejam firmeza, mas sem devoção à palavra. Muita gente quer vitória, sem perseverança em oração. Muita gente quer estabilidade, sem compromisso com a comunhão da igreja. O soldado que despreza partes da armadura se expõe desnecessariamente. Nós não podemos escolher apenas aquilo que nos agrada, nós precisamos da armadura completa. William Gurnall disse: se por negligência ou escolha, o soldado falha em vestir toda a armadura de Deus e corre nu para a batalha, ele assina a sua própria certidão de morte. Então, meus amados irmãos, a espada da palavra e o fôlego da oração caminham juntos. A fé sustenta o escudo, a justiça protege o coração. Quando nós negligenciamos os meios de graça, nós enfraquecemos a nossa resistência. Mas quando nós abraçamos os meios de graça com fé, nós nos fortalecemos no poder do Senhor. Então, não desprezem os meios de graça. Deem maior valor aos meios de graça. Não aconteça no próximo domingo o que talvez já tenha acontecido hoje. Não aconteça no próximo domingo você desprezar o culto da manhã e achar que deve vir apenas ao culto da noite. Não aconteça de você desprezar o culto da noite achando que basta vir ao culto da manhã. Não despreze os meios de graça, não despreze a leitura da palavra durante a semana, não despreze a comunhão com Deus em oração, no secreto, no teu quarto, em família, com a igreja, não despreze a fé. Se você desprezar, é para a tua própria conta e risco. Em quarto lugar, nessa guerra espiritual, nós precisamos proteger a unidade da igreja.
Nessa guerra espiritual, nós precisamos proteger a unidade da igreja. E nós protegemos a unidade da igreja através do amor pelo Senhor e do amor uns pelos outros. Cada ato de amor é resistência espiritual. Nós vimos que a igreja, de acordo com Paulo, é uma vitrine para a multiforme sabedoria de Deus. Nós vimos que a igreja é um lembrete constante da derrota de Satanás. Por isso, meus irmãos, quando a igreja vive reconciliada, quando a igreja preserva a unidade, quando a igreja pratica o amor sacrificial, ela proclama que o inimigo já foi vencido. É por isso que o diabo trabalha para dividir. É por isso que o diabo trabalha para inflamar suspeitas. É por isso que o diabo trabalha para inflamar melindres e estimular comparações entre os crentes. O diabo sabe que não pode destruir o fundamento da igreja, mas ele vai então tentar corroer a comunhão da igreja. Foi o sábio pastor John Stott quem disse, preste atenção nisso, o plano de Deus é criar uma nova humanidade. Então, as forças espirituais do mal farão tudo o que puderem para destruí-la. Por meio de Jesus Cristo, Deus derrubou os muros que separavam seres humanos de diferentes raças e culturas. Mas o diabo, por meio dos seus emissários, vai se esforçar para reconstruir esses muros. Deus pretende que seu povo reconciliado e redimido viva junto em harmonia e pureza. Então os poderes do inferno se espalharão entre eles. Então os poderes do inferno espalharão entre eles as sementes da discórdia e do pecado. Por isso, queridos irmãos, cada ato de perdão é um ato de resistência espiritual contra o mal. Cada gesto de serviço humilde é um golpe contra as trevas. Cada esforço sincero para preservar a paz é parte da batalha. Examinemos nossos corações. Respondamos. As minhas palavras constroem ou corroem? A minha postura fortalece ou enfraquece a comunhão? Lutar pela unidade não é mera diplomacia eclesiástica. Lutar pela unidade é também vestir toda a armadura de Deus. Em quinto lugar, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês agora para as suas famílias. Eu quero chamar a atenção de vocês agora para os seus lares. Nessa batalha espiritual, protejam as suas casas. Porque o diabo também trama contra os lares cristãos. Não é por acaso que Paulo fala da armadura de Deus, logo depois de tratar do relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos, senhores e servos. A batalha espiritual não começa em territórios distantes, ela começa dentro de casa. O diabo odeia a igreja, e ele sabe que a igreja é composta de famílias. Se ele não pode destruir a igreja por perseguição externa, ele vai tentar enfraquecê-la por corrosão interna. E uma das estratégias mais eficazes do diabo é atingir o lar cristão. Quando Paulo ordena que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, o diabo responde tentando semear orgulho, aspereza e indiferença. Quando a esposa é chamada a se submeter e a apoiar o marido, o inimigo semeia no coração dela desprezo, competição e ressentimento. Quando os pais são exortados a criar os seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, Satanás oferece dois extremos igualmente destrutivos: dureza opressiva ou negligência permissiva. Quando os filhos são chamados à obediência, o diabo sopra em seus ouvidos rebeldia, autossuficiência, desonra. Meus irmãos, as ciladas contra a família raramente começam com grandes escândalos. As ciladas contra a família começam com pequenas concessões. Quando na sua casa há falta de diálogo, isso já é cilada do diabo.
Quando um marido quer agradar a si mesmo, isso é cilada do diabo. Quando uma esposa quer autonomia e subversão, isso é cilada do diabo. Quando há ausência de oração, quando há ausência de meditação na palavra de Deus, isso é o diabo. Irritações acumuladas, isso é o diabo. Perdões adiados, isso também é cilada do diabo. O inimigo sabe que se conseguir enfraquecer o altar familiar, ele vai enfraquecer a resistência espiritual de todos os membros da família. Mas, meus irmãos, aqui está a esperança. O mesmo Cristo que é o cabeça da igreja, é o Senhor do lar cristão. O casamento não é sustentado pela compatibilidade natural. O casamento é sustentado pela graça que flui da cruz. A criação de filhos não depende de técnicas pedagógicas, mas do poder de Deus operando em pais piedosos, em pais conscientes da sua própria fraqueza e da sua dependência de Deus. A harmonia no lar não nasce de temperamentos semelhantes, mas da submissão comum ao senhorio de Cristo. Portanto, meus irmãos, vestir a armadura de Deus inclui proteger o casamento de vocês com amor sacrificial, inclui cultivar respeito mútuo, inclui estabelecer hábitos espirituais no lar e tratar cada conflito como campo de batalha espiritual. Marido, quando você escolhe amar a sua esposa, em vez de se amargurar contra ela, quando você escolhe amar a sua esposa, em vez de reagir pecaminosamente, você está resistindo ao diabo. Você, esposa, quando você escolhe responder com graça, em vez de desprezar o seu marido, isso é empunhar o escudo da fé. Pais, quando vocês oram com os seus filhos, vocês estão erguendo muralhas ao redor dos seus filhos contra as ciladas do maligno. Se a igreja é vitrine da sabedoria de Deus, a família é o laboratório onde essa sabedoria é praticada todos os dias. E é exatamente por isso que o inimigo ataca a família. Mas, meus irmãos, fortalecidos no Senhor e revestidos de toda a armadura de Deus, nossos lares podem permanecer firmes. Não perfeitos, mas protegidos. Não imunes a lutas, mas sustentados pelo forte poder daquele que reina sobre toda a casa e sobre toda geração. Em sexto lugar, nós aprendemos, ou melhor, nós precisamos aprender a discernir as ciladas do diabo. Porque o diabo adapta as suas armadilhas a cada pessoa. O diabo adapta as suas ciladas a cada coração e a cada fase da vida. Paulo usa uma palavra, nós vimos, que carrega a ideia de estratégias bem planejadas, métodos ajustados, armadilhas cuidadosamente preparadas. O diabo observa o teu temperamento. O diabo observa a fase da vida onde você se encontra. O diabo observa as tuas fragilidades emocionais, as tuas tendências, e ele vai moldar as suas iscas de acordo com cada situação. Entre mulheres casadas, por exemplo, uma das ciladas mais sutis pode surgir por meio de narrativas culturais que confundem dignidade com independência absoluta e valor pessoal com rejeição de qualquer forma de complementarismo no casamento. A tentação não vai vir para você, mulher, na forma de rebeldia aberta contra Deus. A tentação vai vir até você como um discurso aparente nobre, de autoafirmação, de empoderamento, de autonomia. E aos poucos o teu respeito pelo teu marido, ele começa a ceder e vai sendo substituído por um espírito de competição.
Aos poucos, o espírito de cooperação vai dar lugar à disputa por controle. A influência saudável que você tem sobre o seu marido se transforma em desprezo silencioso. O diabo não precisa destruir o casamento de uma vez. Basta que ele semeie ressentimento e cultive insatisfação constante. Entre os homens casados, as ciladas vão assumir outras formas. Nos homens casados, o inimigo vai soprar a ideia de que a liderança espiritual é autoritarismo, ou de que prover financeiramente é o que basta, e aí você, homem, não precisa se preocupar com mais nada, mesmo que o coração esteja ausente do lar. O diabo pode alimentar machismo, o diabo pode alimentar dureza, insensibilidade, ou ainda negligência disfarçada de cansaço. Um homem pode estar fisicamente presente, mas espiritualmente ausente do seu lar. Um homem pode ser ativo no seu trabalho, mas passivo na formação espiritual dos seus filhos. E aí o lar vai perdendo a sua direção, enquanto você, marido, se convence de que está cumprindo o seu papel. Casais jovens cristãos, vocês jovens recém-casados, uma das ciladas contemporâneas do diabo é a desvalorização da família como vocação santa. Uma das ciladas do diabo é a sugestão de que filhos são obstáculos à realização pessoal, de que gerar descendência santa é um fardo, que liberdade é a ausência de responsabilidade. A maternidade e a paternidade começam a ser vistas como limitações, não como bênçãos do pacto. Sem perceber, você e a sua esposa começam a adotar categorias mundanas para avaliar aquilo que Deus chama de herança, aquilo que Deus chama de bênção. Entre os jovens e adolescentes solteiros, vocês, jovens, adolescentes, solteiros, que desejam namorar e casar, as ciladas vão ser diferentes. As ciladas vão adquirir tons emocionais. O inimigo vai chegar aos teus ouvidos, adolescente, e vai dizer: o amor é suficiente. Diferenças espirituais não são decisivas. Ele vai chegar no teu ouvido, adolescente, e vai dizer que namorar descrente não é um problema. E talvez você já tenha começado a ceder à cilada do diabo na sua vida. Ele vai usar ciladas diferentes para cada pessoa. Tenha cuidado. Quais são as suas tentações particulares? Quais são as áreas nas quais o teu coração é mais frágil? É aí que o diabo vai atacar você. E para terminar, meus irmãos, tenham confiança. Confiem. Porque nós lutamos essa batalha espiritual a partir da vitória de Jesus Cristo. Nós não lutamos buscando uma vitória incerta. Essa guerra já foi vencida por Jesus Cristo. Então você precisa lembrar que Paulo não convoca você para uma guerra cujo resultado é incerto. Ele chama você a permanecer firme numa vitória já conquistada por Cristo. O Senhor Jesus Cristo já despojou principados e potestades. O Senhor Jesus Cristo já triunfou na cruz. Jesus já foi exaltado acima de todo domínio. Então a nossa postura é de firmeza, não de desespero. Você luta não para que Cristo possa vencer, mas você luta porque Jesus Cristo já venceu e isso muda tudo. Então, quando o inimigo acusar você, lembre que a tua justiça está em Cristo. Quando o inimigo tentar desanimar você, lembre que a tua salvação está segura em Cristo.
Quando ele tentar intimidar você, lembre que não é ele quem reina, mas é o Senhor quem reina. A nossa perseverança, a perseverança dos santos, não repousa na nossa força, mas na fidelidade do Senhor exaltado. Então vamos permanecer firmes, sabendo que Cristo, Ele é aquele que vence e que vem para vencer. Que Ele, pois, nos abençoe hoje e sempre. Amém.